Bom, gente, falando ainda sobre os métodos de conservação, né, os melhores métodos, né, os melhores processos de conservação são aqueles que vão garantir a conservação do alimento e, ao mesmo tempo, vão alterar menos as condições naturais dos produtos, tá? Então, nós temos sempre que pensar nisso antes de escolher um método de conservação, tá? Os métodos de conservação, gente, eles são classificados basicamente, tá, em métodos pelo uso do calor, métodos pelo uso do frio, métodos pelo uso da fermentação, pela adição de açúcar, adição de aditivos e métodos de irradiação, né? Então, exemplos simples, né, que a gente estava falando, uso do calor, pasteurização, esterilização, né, são métodos que eu vou utilizar o calor ali para eliminar os micro-organismos dos produtos, né? No caso de alterações, né, a pasteurização vai ser o método que vai utilizar temperaturas mais baixas, que é a esterilização, então vou alterar menos o meu produto, né? A pasteurização é utilizada não só, né, em leite, mas muitas vezes a gente pensa, ai, pasteurização é em leite. Não, a pasteurização é utilizada em sucos, em molhos, né, em alguns outros produtos. A esterilização é utilizada nos produtos UHT, né, no leite, aquele leite longa-vida, como é conhecido, em produtos enlatados, né, então a gente utiliza também esse processo de esterilização como forma de conservar, tá? Pelo uso do calor. Quando eu quero conservar pelo uso do frio, principalmente eu vou utilizar lá os métodos de refrigeração e congelamento. Claro que o congelamento vai ser um método mais eficaz, porque, né, sob congelamento, a atividade dos micro-organismos fica inibida, né? Eu não tenho disponibilidade de água, porque vimos lá que no uso do frio, né? Quando eu congelo um alimento, eu vou congelar as partículas de água que tem ali, né? E congelando essa água, ela não vai ficar disponível para os micro-organismos conseguirem se desenvolver. Então, eles vão ficar ali em estado de dormência, eles não vão conseguir se desenvolver, vão ficar ali tranquilos, né, durante o congelamento até que esse produto seja, né, descongelado e aí eles possam voltar às condições normais, né, para se desenvolver. Porém, né, quando a gente fala de conservar, o método de congelamento é um bom método de conservação, né, principalmente lá nas carnes, né, quando a gente pensa em carnes, eu não consigo aplicar outro tipo de método para a carne ficar mais tempo, né, sob condições seguras para consumo, né? Porque se eu adicionar qualquer, né, se eu adicionar sal, qualquer aditivo na carne, eu vou estar modificando esse produto, né? Eu vou estar modificando as características dele. E não é esse o objetivo, né? O objetivo é manter as características do produto, né? Modificando o mínimo possível. Então, no caso de uma carne, eu não posso aplicar o calor, porque eu vou cozinhar a carne, né? Eu vou modificar as características. Então, eu vou aplicar o frio. Eu vou lá e congelo as peças de carne. Então, a carne vai, né, por um tempo, ela vai durar um tempo muito maior do que se eu mantivesse ela apenas sob refrigeração, né? Ou temperatura ambiente nem se fala, né? Que a gente nem deve deixar uma carne em temperatura ambiente. Mas, né, quando eu comparo o congelamento com a refrigeração, né, a gente sabe aí que no congelamento eu vou ter um tempo muito maior de durabilidade desse produto. Bom, a fermentação é utilizada como método de conservação também, que vai modificar o produto, transformando em outro produto. Aqui na fermentação temos diversos tipos, né, de exemplos. Eu posso estar utilizando a fermentação do leite para produzir iogurtes, bebidas lácteas, queijos, né, diversos produtos derivados do leite. Então, né, é um método de conservação? Eu estou transformando em outro produto? Sim, mas se eu não utilizasse esse método, né, muitas vezes eu teria uma grande quantidade de leite ali não sendo utilizada para outro fim, né? A fermentação também é muito utilizada, né, na produção de bebidas, né, de bebidas alcoólicas,
né? Então, se eu preciso, né, de algumas bebidas, vinho, por exemplo, é feito de fruta, né, de uva, existem vinhos de outras frutas, né, a cerveja e as bebidas destiladas são feitas de cereais, então são feitas da fermentação desses cereais, né, então eu vou estar aplicando um método ali, né, que vai, de uma forma ou de outra, vai produzir outro produto, sim, mas vai conservar aquele produto, né, que eu teria ali inicialmente. Assim, né, como a fermentação também é utilizada em conservas, em produtos em conservas, nós temos bastante, né, picles aí no mercado de diversos tipos de vegetais, né, onde a gente também utiliza os processos de fermentação, né, para manter esse produto né, conservado o maior tempo possível. Temos a adição de açúcar, né, então em diversos produtos são é adicionado açúcar como método de conservação, porque o açúcar vai, né, reduzir a atividade de água ali do meio do produto, né, e aí eu vou dificultar a vida lá dos meus micro-organismos, né. Então, existem vários produtos, né, que tem açúcar adicionado em suas formulações. Em alguns produtos, a adição de açúcar, né, é feita não só por conta de meio de conservação, mas por modificação do produto, né? E o produto ele precisa vir com esse sabor mais adocicado, tudo mais. Então, se eu adiciono o açúcar ali, eu vou conseguir, né, um produto mais aceitável, né, dependendo do tipo de produto que eu estou produzindo, né? E além disso tudo, eu vou conseguir conservar esse produto por um tempo maior, né? Temos os produtos que são adicionados, né, aditivos, então existem no mercado, né, existem diversos tipos de aditivos que são utilizados pela indústria de alimentos, tá? Por meio, né, de conservar mesmo. Porque tem alimentos que eu não vou conseguir usar o calor, não vou conseguir usar o frio, nem fermentar, nem adicionar açúcar, nem adicionar sal, né? Eu vou precisar utilizar outros meios, outros métodos, né? Então, eu vou lá para adição de aditivos. Eu posso adicionar ácidos para reduzir o pH em alguns casos, ou utilizar outros aditivos que são antimicrobianos, né? Os antimicrobianos, eu posso utilizar antimicrobianos naturais, antimicrobianos sintéticos, todos, né, com o mesmo fim, reduzir a atividade dos micro-organismos. E temos também, gente, como método de conservação a irradiação, né? Que tem por base também a destruição dos micro-organismos ali, seria uma pasteurização a frio. Nós falamos um pouquinho sobre irradiação na nossa aula passada. Então, é um método de conservação também muito utilizado, principalmente, né, agora, mais atualmente, tem sido utilizados mais métodos de conservação por meio de irradiação. Bom, como, né, é a ação desses métodos de conservação, de alguns desses métodos, né? Basicamente, quando a gente fala de esterilização e pasteurização, a ação é destruir micro-organismo, né? Destruir parcialmente ou totalmente, né? A flora microbiana ali daquele alimento, tá? Porém, eu também posso aplicar métodos, né, que vão ter a ação diferente, a ação de dificultar a proliferação desses micro-organismos, como é o caso do emprego do frio, do sal e do açúcar, né? Eu vou estar reduzindo a atividade de água do meio, né? Pelo meio do frio eu vou congelar, pelo meio do sal e do açúcar eu vou reduzir a atividade de água, né? Porque eu vou concentrar aquela solução com sal ou açúcar e eu vou dificultar a proliferação, então os micro-organismos não vão conseguir se desenvolver ali, né? E eu posso também utilizar como meio de ação, né, a substituição do contato com o ar, né? Então, em alguns casos eu posso utilizar uma embalagem a vácuo para tentar, então, reduzir essa proliferação de micro-organismos. Então, né, são métodos que têm diferentes tipos de ação, né? Cada método tem um tipo de ação e aí a gente vai escolher o método, como eu disse, depende da matéria-prima, do produto
e do meu processo, né? Não tem como a gente generalizar aí todos, né? O método que eu quero utilizar. Bom, todos esses processos que eu utilizar, eles devem garantir uma conservação satisfatória, né? Sempre alterando menos as condições naturais do produto, né? E sempre, após realizar um tratamento, né, de conservação, eu tenho que assegurar, né, que o meu produto vai continuar ali conservado, né, por determinado tempo, né, que ele vai continuar com a mesma qualidade, utilizando então uma embalagem apropriada para o tipo de produto, né, que eu estou acondicionando. Bom, quando a gente fala, né, de conservar alimentos. Por que a gente tem que conservar? Quais são as principais causas, né? Primeiro, a perecibilidade dos alimentos, né? Já falamos bastante nas aulas anteriores sobre deterioração, sobre alterações desses alimentos. Então, obviamente, eu quero conservar para evitar essas alterações, evitar que esses alimentos, né, sejam deteriorados em tempo, né, em um pequeno espaço de tempo. Outra causa muito importante, gente, é a sazonalidade dos produtos, né, das produções. Por quê? Alguns alimentos, eles são, né, algumas frutas, alguns vegetais, eles são sazonais. Então, eles têm época propícia para serem produzidos, né? Lá no final do ano, entre os meses de novembro, dezembro, janeiro, no máximo, eu tenho uma alta produção de morango, por exemplo. Nas outras épocas do ano, eu não tenho, né? O morango é uma fruta que não se desenvolve com facilidade, né? Existem outras frutas que você consegue desenvolver o ano inteiro com a ajuda ali de aditivos, né? Fertilizantes e tudo mais, né? Na área da agricultura, consegue se produzir. Mas existem outros que não, né? Então, eu só vou ter morango 3 meses e 1 ano. E aí, né? O que eu posso fazer para ter produtos desse tipo de fruta o ano inteiro? Aí eu vou utilizar métodos de conservação e processamentos, né? Então, eu vou pegar os morangos, eu vou fazer polpa, eu vou fazer doces, geleias, eu vou fazer caldas, né? Então, eu vou utilizar métodos de conservação, né? Eu vou utilizar esses processamentos para ter esse produto por um tempo maior, né? Então, eu vou conseguir ter morango, não necessariamente, né, a fruta ali, mas eu consigo ter produtos o ano inteiro. Em alguns casos, né, dependendo do tipo de fruta ou vegetal, por meio de um congelamento, né, de um tratamento ali, um branqueamento e um congelamento, eu consigo manter esse produto pelo ano inteiro, né, no mercado. Coisa que eu não conseguiria, né, mantê-lo ali em estado normal, né, sem nenhum tipo de método de conservação ali in natura, tá? Outra causa importante, gente, é a distribuição geográfica das produções e dos centros de consumo. Porque existem produtos que não são produzidos na região que eu moro. E eu preciso, eu gosto, eu quero ter variedade de produtos. Então, produtos de outras regiões, eles precisam, né, ser transportados in natura, quase impossível, porque, né, o Brasil é um país muito grande, né, o transporte, né, ia demorar muito tempo e tudo mais, e eu ia chegar com uma quantidade de produto ali, in natura, muito comprometida já, por conta do calor, né, do transporte e tudo mais. Então, né, um exemplo simples aí é o açaí, né, o açaí não existe aqui na nossa região, né, o açaí in natura, né, ele é produzido lá na região norte, acredito que no Nordeste, Norte e Nordeste. E aí? Esse açaí, né, essa fruta é processada em polpa, né? São adicionados aditivos, açúcar, um monte de coisa, e eles mandam o açaí para cá. E aí temos açaí no Brasil inteiro, né? Por conta dessa flexibilidade, né, que os métodos de conservação, né, e o processamento de alimentos nos proporcionam.